Voltei com esse tema da vontade de Deus. Engraçado, primeiro que Deus não precisa fazer nada quando a gente pede algo a Ele. Pedi e não recebeu porque pediu mal. Aprenda a vontade de Deus. Ah, é? Pedir mal não é o que você pensa, meu caro. Há um tempinho eu postei um vídeo no Instagram falando, não ore falando, Deus, se for da tua vontade. E deu o que falar esse vídeo lá. Muita gente a favor, muita gente destravando a dúvida que tinha quando orava e a favor, gostando do que eu disse. E muita gente contra também, falando, Suelen, que absurdo, meu Deus. Eu fiz um vídeo aqui no YouTube falando um pouco disso, a primeira vez que isso deu uma grande repercussão. E senti a necessidade, devido ao tanto de comentários que eu ainda tô recebendo nesse assunto, de falar mais sobre. Então, vamos embora para esse vídeo. Oi, meu nome é Suelen Seraj, eu falo de reprogramação mental com base na Bíblia e prometo para você que sua vida vai melhorar e melhorar se você não só ouvir o que eu falo aqui, como praticar as coisas que eu ensino. Vou colocar o celular aqui no suporte para facilitar? Vamos começar pelo Mateus, que falou assim, mas a oração do Pai Nosso não diz para que seja feita a vontade de Deus. Então, vamos falar só da oração do Pai Nosso nesse momento e não de outras passagens da Bíblia que você possa lembrar aí, tá? Eu disse para não orar falando, Deus, se for da sua vontade, me dá isso e aquilo. E a oração do Pai Nosso não fala, ore assim, se for da sua vontade, Deus, faça isso ou aquilo. A oração do Pai Nosso diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus não são as coisas que a gente pensa que são. O que eu escolho na vida, as coisas que eu desejo realizar, os sonhos que eu tenho, carro, casa, relacionamento, casamento, filhos. Não é nada disso. A vontade de Deus dessas coisas já está óbvia na Bíblia. Que a gente tenha saúde, vida em abundância, prosperidade, paz, relacionamentos bons, que a gente seja luz na vida dos outros, que a gente busque o reino em primeiro lugar. Isso tudo já está óbvio lá. Então, por que Ele mandou a gente falar Senhor, que seja feita na terra a sua vontade, assim como é no céu. Primeiro, não é se for da sua vontade, faz isso. É isso que eu disse para não orar. E sim, que seja feita a sua vontade na terra como no céu. São coisas diferentes, entende? E aí, por que a gente deveria orar, como Jesus falou, seja feita a sua vontade? Porque a gente não faz a vontade. Qual que é a vontade? É amar o inimigo. É perdoar as pessoas que incomodam a gente, que fazem coisas com a gente todos os dias. É agir baseado no amor, mesmo quando a gente vai ter uma atitude, às vezes, mais firme com alguém, de dizer não, ou qualquer coisa do tipo, a gente fazer isso baseado em amor e não em egoísmo e não em raiva. Quando a gente vai dar uma bronca em um filho, a gente fazer isso baseado em construir coisas na vida dele e não em desabafar o que ele fez a gente sentir. É a gente tolerar as falhas dos outros, andar segunda milha com quem é da nossa família, às vezes a gente tá ali reclamando o tempo todo. É vermos o melhor dos outros, ser benigno com as pessoas. A maioria das pessoas querem acertar quando fazem coisas erradas. Assim como a gente que tem atitudes erradas, falas ruins e nem percebe às vezes, mas a gente quer acertar, não é? Pagar o mal com o bem, tolerar e perseverar num casamento que tá ruim, até ver mudança, fazer mudança na gente, pra aí sim ver o melhor do outro saindo pra nós. Essas coisas, tá lá na oração do Pai Nosso, ó. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, certo? Aí ele começa a falar o que é a vontade de Deus, depois dessa primeira parte. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que é a vontade? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a ofensa do nosso inimigo. É isso que fala? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas é do inimigo também, porque ele falou para amar o inimigo. Então a gente perdoa quem tem ofendido a gente. Essa é a vontade de Deus também. Além de ter o pão nosso de cada dia. As pessoas estão aí reclamando que não tem dinheiro para comprar isso, que não tem dinheiro para fazer aquilo. É a vontade de Deus que a gente tenha dinheiro todos os dias para ter o pão nosso de cada dia. A vontade dele está sendo feita? É nesse caso que Deus está falando, seja feita a tua vontade. A vontade dele é que a gente acredite que essas coisas já são nossas. Perdoar os outros também é uma coisa que depende da gente. O que mais? Perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentação. Qual que é a tentação? É só o pecado esdrúxulo, de grande? Não, às vezes a tentação de pensar negativo, às vezes a tentação de ser elevado e desanimar com as circunstâncias. Também a tentação de ficar estressado com um monte de coisa que a gente tem que lidar. Tentação de ficar ansioso, porque ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, alegrem-se sempre no Senhor. Então não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Livra-nos do mal não é só de ter um acidente ali na esquina. Livra-nos do mal é da gente ser livrado por Deus na nossa mente, na nossa escolha de pensar melhor, de pensar sobre o mal que há nesse mundo, de ser contaminado com tantas notícias ruins o tempo todo e de contar projetos para outras pessoas que a gente tem e falarem de volta tudo de impedimento que pode ter pra gente não conseguir aquilo. Isso também é ser livrado do mal. E muitas outras coisas muito mais práticas do que as pessoas levam tudo muito
pro espiritual. O Pai Nosso para elas é muito espiritual. Seja feita a sua vontade, é se Deus quer que eu compre casa ou não compre casa. Se Deus quer que eu tenha essa vida ou não tenha essa vida. Se Deus quer que eu tenha um casamento ou não tenha um casamento. Gente, isso daí já tá prometido. Essas coisas maravilhosas aí já estão prometidas para você. Só toma posse, acredita e vai. Agora, no nível de sentimentos e pensar melhor e andar com os frutos do Espírito sendo parte do seu caráter, você já ser uma pessoa de boa, feliz, plena, boa com os outros, naturalmente, porque você renovou a sua mente. Aí não, né? Aí não é a vontade de Deus não, só pode. Entendam o que a Bíblia está dizendo. Vamos lá para o próximo comentário. Pedi e não recebeu porque pediu mal. Aprenda a vontade de Deus. A vontade de Deus, como eu disse, está escrita na Bíblia já. No próprio Pai Nosso, ele fala em sequência, depois dessa oração, seja feita a sua vontade e não se for da sua vontade. Isso que eu disse, reforço. Não ore, Deus, se for da sua vontade. Saiba a vontade de Deus, que aí você só vai falar, Deus, que seja feita a sua vontade nessa minha atitude errada com a minha família. Que seja feita a sua vontade, que eu tenha pensamentos bons sobre a minha vida, sobre o meu futuro. Isso sim. Pedi e não recebeu porque pediu mal. Lá nesse trecho fala assim, para se deleitar nos seus próprios... Deixa eu ler. Melhor. Pesquisei aqui no tablet, tá? Pedi e não recebeis porque pedis mal. Para, olha o que é pedir mal. Gastar nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres, ou seja, com motivações egoístas. É a gente pedir um carro simplesmente para poder se achar pro mundo e falar, eu sou foda. Agora, se a gente pede um carro maravilhoso para falar, Deus, eu quero desfrutar desse carro junto com a minha família. Eu quero poder mostrar para as pessoas que tudo é possível ao que crê e viver a realidade da Bíblia que diz que a gente comeria o melhor dessa terra, que a gente dirigiria o melhor carro dessa terra. É por isso que eu quero. A motivação, a minha intenção não é egoísta, não é puramente humana, e sim com sentimentos do Espírito Santo envolvidos, sabe? Os frutos do Espírito, lembra? Então o problema não é o que a gente pede, e sim com qual intenção a gente está pedindo. Por muito tempo na minha vida eu ficava pedindo coisas por causa de querer provar para os outros que eu era capaz, e muitas outras motivações que não eram as melhores. Eu tava com o coração sujo mesmo. Aí eu limpei o coração e agora eu peço coisas gigantes, enormes, grandes, e tenho conseguido, Deus tem me dado. Por quê? Porque agora meu coração tá limpo como de uma criança que deseja algo imenso de grande. Se você tiver o coração como criança, não vai ter esses perigos aqui. Você está entendendo? Você não precisa ter esse medo todo de falar com seu paizinho, de pedir as coisas pro seu pai. Então eu perguntei, o que é pedir mal pra você? Pedir mal é você ter intenções e sentimentos ruins e egoístas por trás daquele seu pedido. Limpa o coração, reprograma a mente comigo, que isso não vai ter chance de acontecer. Como eu falei aqui, ó, no comentário da Roberta. Ela falou assim, peça que os seus sonhos sejam o mesmo de Deus para você. Isso é um bom pedido. Eu falei isso muito tempo para Deus, Deus, que eu sonho as mesmas coisas que o Senhor quer para mim. Mas eu parei de pedir isso porque eu vou explicar. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e insiste sendo que não é para ser. Vamos lá. Se as pessoas tiverem esse pensamento de que tá insistindo numa coisa que não é para ser, elas vão simplesmente desistir antes de conseguir. E isso é a fórmula para o fracasso. Ah, não é para ser. Deus não tem isso para mim. Então eu vou parar de tentar. Se for uma coisa justa, uma coisa boa para você, boa para sua família, boa para outras pessoas, não tem por que Deus não querer te dar. Então não é porque você não tá conseguindo que você vai parar falando Deus não quer, não é a vontade de Deus. Só não é a vontade de Deus se o resultado, o objetivo disso, quando acontecer, vai prejudicar outras pessoas, vai prejudicar você mesmo. Aí não é realmente a vontade de Deus, não. Por que eu parei de falar, Deus, faz eu ter vontade do que é a sua vontade? Enfim, faz eu sonhar com o que o Senhor quer pra mim e tal. Porque eu ficava sempre na dúvida, o que Deus quer pra mim? Então, será qual que é a vontade de Deus? Eu ainda não entendi, ainda não percebi. Só que, gente, tava óbvio, assim, ó, na minha cara, no meu nariz, que tudo aquilo que eu sonhava, desejava e que era bom pra mim e pra outros, já era Deus mostrando a vontade dele pra mim. Já era ele fazendo eu ter vontade daquilo que ele tinha vontade. Por exemplo, querer ser luz na internet, crescer nas redes sociais, falando de algo bom pras pessoas, que é bom pra minha família em consequência, porque se eu ensino num curso, igual eu tenho o meu curso de reprogramação mental, já tô aí pensando, elaborando outros cursos, que vai ajudar as pessoas de alguma forma, é a vontade de Deus, então eu tenho que correr atrás disso até acontecer. Eu até respondi pra ela assim, ó, se formos conectados com ele, isso não tem chance de acontecer, da gente ficar insistindo numa coisa que não é pra ser, sabe? A gente tá conectado com Deus, a gente tá limpando nossa mente, procurando andar no Espírito, tendo os mesmos pensamentos que Deus tem. Ele falou pra gente ter ele como exemplo, pra gente ser como ele. Se eu ando com o fruto do Espírito e tenho sentimentos bons sobre tudo, naturalmente tudo que eu vou desejar e querer vai ser a vontade de Deus. Eu vou estar conectada com ele, vocês estão entendendo? O que a gente sonha e tem vontade de fazer é indício
do que Deus quer que a gente faça. E ele também não se apega a detalhes. Eu posso escolher o que eu vou fazer, o que eu vou ser. Se eu souber identificar os dons que ele já colocou dentro de mim, eu posso ir para esse rumo ou para aquele. Se eu for plena em algum desses dois, fazendo bem para outros e buscando o reino, fazendo aquilo, ele não tá preocupado com os detalhes, não. Ele falou em Provérbios 10 o seguinte: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A vontade dele é a bênção dele. A vontade do Senhor e a bênção do Senhor são a mesma coisa, tá? Então pega esse 22 e coloca assim, ó: a vontade do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. E a vontade do Senhor é qual? É a que está no verso 24 de Provérbios 10. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. Tem medo de não estar fazendo a vontade de Deus? Vai acontecer, você não vai fazer a vontade de Deus. Suelen, meus queridos, isso é interpretar a Bíblia corretamente, na minha opinião, tá? Porque olha o que fala a seguir: o que os justos desejam. Lembra que eu falei? Se você está desejando algo justo, que faz bem para você e para outros, Deus não tem por que não te dar, não tem por que não querer te dar. Olha o que ele fala. Ele que fala, não sou eu não. O que os justos desejam, quem que é justo também, Sueli? Justo é aquele que foi justificado por Cristo. Você não entregou sua vida para Jesus ainda? Faz isso agora que você vai ser considerado justo aqui também, mesmo que você cometa erros ainda, porque ninguém é perfeito. Se for justo só aquele que é perfeito, nenhum vai ser justo, não adianta. Justo é quem foi justificado por Cristo, pelo sangue dele, pela morte dele na cruz. Entrega sua vida para Jesus se você tem dúvida disso. Agora vamos seguir. O que os justos desejam lhes será concedido. O que? Eu sou de Cristo. E o que eu desejo, ele falou que vai ser concedido para mim. O que eu desejo é, Suelen, é o que você deseja, não o que Deus deseja para você e que você tem que saber qual é a vontade dele para você. E por último, eu quero deixar essa mensagem aqui pra vocês, ó. Quando a gente não tem clareza dos planos dele pra gente, não é que a gente vai pedir pão e ele dá uma pedra. Porque ele diz na Bíblia, qual pai que o filho pede pão e o pai dá uma pedra? Então, eu não vou dar coisas diferentes pra vocês do que vocês querem, eu não vou dar o pior quando vocês pedem o melhor, eu não vou ficar bravo quando vocês pedirem uma coisa porque eu estou querendo outra. Não tem isso! É porque a gente tá limitado e pede uma coisa muito pequena, sendo que ele quer dar coisas grandes. Aquilo que a gente deseja é muito semelhante ao todo que Deus já quer dar pra gente, porque ele pôs o desejo no nosso coração para começo de conversa. Como nessa imagem aí que vocês estão vendo. Os nossos planos, às vezes, é uma florzinha amarela. Quando Deus colocou pra gente desejar isso, só que ele quer dar um ramo inteiro, um buquezão de flores amarelas, bem grandão. Isso sim, você pode falar, Deus, eu quero desejar muito mais do que eu tô desejando agora, do que eu tô sonhando, almejando. Eu quero ter a mente ilimitada, como a mente do Senhor é. Porque a única limitação para realizar isso ou aquilo, sonhos, planos, metas, desejos do meu coração, é, primeiro, uma intenção errada, um pensamento errado, um coração sujo. E segundo, limitação minha, porque Deus não é limitado. Então vamos tirar todas as limitações, inclusive essa de ficar com medo de não estar fazendo a vontade de Deus e blá, 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 blá. E para você firmar isso daí definitivamente, reflita sobre esse comentário aqui da Soul Evelyn, que falou o seguinte, é longo, mas olha isso que vai bugar a tua cabeça. Como eu já fiz esse tipo de reflexão inúmeras vezes, e ela é uma das poucas pessoas que parou pra pensar nisso, eu quero que você avalie isso aqui também, ó. Engraçado, primeiro que ela tava falando pra outra pessoa que comentou contra o meu vídeo, né? Ela disse assim, primeiro que Deus não precisa fazer nada quando você pede algo a Ele, pois tudo o que desejamos já existe, já está tudo pronto. Se você discordar de alguma coisa, calma que no final eu explico melhor, mas eu vou continuar lendo primeiro. Deus não precisa fazer nada, inventar nada. Se uma pessoa na Terra tem acesso ao que você desejou, você também pode acessar. É uma questão de fé em acreditar que você pode. Ou seja, é uma questão de acesso ou não ao que você desejou, onde o intermediário entre conseguir ou não conseguir é a nossa fé, crença, a forma como pensamos e sentimos, maneira como acreditamos, pois temos autonomia, não é o livre-arbítrio que a Bíblia fala, gente? Poder e autoridade na Terra dadas pelo próprio Deus, tanto que podemos ver pessoas com índoles duvidosas no poder, com acesso a muitas conquistas na Terra e que estão cagando se Deus existe ou não. Vai guardando. A diferença para quem escolhe desejar, entre aspas, debaixo da vontade de Deus, está na humildade em renunciar às suas próprias vontades. Não concordo com isso aí eu vou tirar. Eu falaria assim, ó, a diferença de quem deseja fazer a vontade de Deus na Terra está em humildade, não tem que renunciar a nada não. Desconsidera isso aqui. Em humildade, em saber que tudo vem de Deus, dele, por ele, para ele são todas as coisas e que a glória é dele no fim das contas quando a gente consegue isso ou aquilo. Eu não vou ler até o final, mas presta atenção nessa reflexão aqui pra gente encerrar esse vídeo assim, bugado da cabeça. Se outras pessoas conseguem sucesso, fama, prestígio, influência e tantas coisas boas, por que você que quer ser luz na Terra, levar o reino de Deus através da sua vida, independente se você ficar falando, tagarelando evangelho ou não, vai ser uma carta viva. Você deseja isso, ele não vai te dar tanto de coisa, inclusive que ele já prometeu e disponibilizou pra você. Jesus morreu na cruz pra você ter, como ela falou aqui, já tá aí disponível, um monte de gente
consegue, até gente que não tá nem aí pra Deus, tá cagando pra Deus, consegue. Aí nós ficávamos, né, porque eu não vivo mais isso, limitados, pensando que pra gente não é pra ser. Era pros filhos de Deus serem maiores do que os filhos das trevas aí, galera. Era pra gente ser muito mais influente, muito mais próspero, muito mais tudo maior. Por que não é? Porque a religião veio pra dizer: ai, cuidado pra não desejar o que não é da vontade de Deus pra você. Tem um monte de mulher dentro da igreja desejando filhos e achando que não é pra ser, que Deus não prometeu pra ela porque ela não consegue, ela é estéril, não é da vontade de Deus eu ter filho, então vou aceitar isso. Mas a Bíblia fala que Deus faria da estéril mãe de filhos. Toma posse disso e não abre mão. Se a Bíblia prometeu algumas coisas, não tem como não ser para você. Ah, para todos os filhos de Deus sim, mas para mim não. Ah, poxa, se outras mulheres conseguem ter filhos, você também pode. Fala: Deus, o Senhor não me ama menos do que essa pessoa que tem um monte de filho. Eu quero ter filho também. O Senhor não me ama menos do que as pessoas que são prósperas e têm riquezas e não tem falta de nada e não tem limitação para fazer nada que tem vontade. Então o Senhor me ama também, eu quero isso. O Senhor não me ama menos do que uma pessoa que tem saúde plena, vigor, energia, ânimo, alegria na vida, um casamento abençoado. Eu quero ter essas coisas também. E aí acredita, porque a fé é certeza. Quando você tem certeza, você já se sente daquele jeito. Você nem se altera, mas nem se deixa levar pelo que tá contrário, porque você já tem a certeza. É seu e pronto. Bom, suei aqui. Mas lembre-se, quando a gente agradece, coisas boas acontecem. Quando a gente acredita, coisas boas realiza. Maratona meus vídeos aí, tá? E vamos por uma vida incrível. Tchau, gente!